Se eu te mostro dois tipos de investimentos, qual você escolhe? O que tem um rendimento de 20% ou o que tem um rendimento de 10%? A resposta parece óbvia, né? Mas o resultado depende da inflação. E nesse vídeo eu vou te mostrar a importância do retorno real e dar alguns exemplos práticos para você colocar aí no seu dia a dia. E se você ainda não me conhece, meu nome é Adriano Barbosa, tenho aí 15 anos de experiência nesse mundo das finanças e já testei muita coisa no mercado para chegar onde eu cheguei e ter o conhecimento que eu tenho hoje. Mas vamos lá, direto ao assunto. Você provavelmente escolheu o retorno de 20%, certo? Só que, e se a inflação for de 18%? É aqui que entra o conceito do retorno real. No final das contas, mesmo tendo um rendimento de 20%, com a inflação de 18%, no final você só tem um retorno de 1,69%. Já no exemplo anterior, se o seu rendimento for de 10% e a inflação for só de 4%, o seu retorno é de 5,77%. Então, é muito importante você entender não só o rendimento que você tem, mas qual que é a inflação, para que você entenda o seu retorno real em cima do seu investimento. E aqui, ó, só para você ter uma ideia rapidamente, como que funciona para você achar o retorno real. É uma conta super simples, que é o quê? É a fórmula de Fisher, né? É o valor que é 1 mais a taxa, o seu rendimento, então 20%, como é porcentagem você tem que dividir por 100, então é 0,2, isso daqui dividido por 1 mais a inflação, que no nosso caso é 18%, então 0,18. 0,18. Certo? Se você fizer essa conta aqui, vai dar o 1,69. Eu vou mostrar aqui na calculadora, ó. Vou colocar aqui a calculadora para vocês verem. Vamos fazer essa continha aqui. Ó, 1,2 dividido por 1,18. E aqui você tem que tirar 1. Multiplicar por 100. Olha lá, deu aquele 1,69. Certo? Essa é a conta que você faz para achar o retorno real do seu investimento. Vou colocar aqui agora numa simulação. Vamos ver o que é o efeito desse valor em um valor de 100 mil reais. Então vou dar uns exemplos mais práticos aqui. Então vou começar aqui com um valor hipotético de 100 mil reais. E a gente vai ver qual que é o efeito da inflação em cima desse número. Aqui eu vou iniciar somente com o retorno de 20% e a inflação zerada, tá? Então o retorno real vai ser os 20% mesmo. Olha o que acontece com o investimento de 100 mil ao longo de 20 anos, rendendo os 20% sem inflação. Ele se transforma em incríveis 3 milhões e 800 mil. Então, beleza. Vamos colocar agora o mesmo cenário, ó, os mesmos 10, no caso agora 10%, sem inflação, então um retorno real de 10, os mesmos 100 mil no mesmo período se transformariam em 672 mil. Olha só, no mesmo período, o mesmo valor, por mais que o retorno real seja o dobro, o resultado final é muito mais expressivo. Ó. Quando a gente faz a comparação, ó, é a diferença entre 672 e 3 milhões e 800. Olha o efeito dos juros compostos aqui, principalmente aqui depois dos 10 anos, né? Ó. Depois de 10 anos, aí a curva ela abre bastante aqui. Então, beleza, vamos colocar agora a inflação de 18 aqui no retorno de 20. Olha o que acontece com os mesmos 100 mil. Ele vai para apenas 139 mil. Olha a diferença absurda que dá. Olha o retorno real aqui. Em vez de 20, caiu para 1,69 por causa da inflação. E o que acontece com o retorno de 10? Vamos colocar aqui a inflação de 4. Olha lá, o retorno real de 5,77, como eu mostrei. Os mesmos 100 mil virariam 307 mil. Então, ó, comparando os dois, ó, olha agora como inverteu. O retorno de 20, ó, ficou aqui para baixo. Ó. No final, com 10% em inflação, teria 307.
e o retorno real menor, mesmo com um investimento muito bom a 20%, ficaria só com 139 mil. Claro que, aqui eu estou mostrando, é uma simulação, esse retorno, no caso aqui, ó, essa inflação de 18, ela não vai ser uma inflação de 18 por 20 anos, isso não vai acontecer. Mas assim, a ideia aqui é mostrar o efeito da inflação em relação aos investimentos quando você não observa ela dentro do seu planejamento aí, você está olhando só o que você está tendo de retorno. Só para vocês terem uma base, ó, eu vou colocar 0 aqui no crescimento e vou deixar a inflação de 18. Ó. Esse é o efeito do seu capital ao longo do tempo. Ó. Ele começa em 100 mil, ó, e a inflação vai correndo o seu poder de compra. Ó. Exatamente isso que acontece. Olha que interessante. Geralmente as pessoas não veem essa curva aqui, ó, mas esse é o efeito. Claro que 18% aqui é muito, né? Vamos colocar os 4 lá, só para você ter uma ideia. Mas ó, também vai reduzindo o seu poder de compra ao longo do tempo. Isso aqui é mais factível, né? Geralmente a inflação aqui no Brasil fica aí por volta de, na média, né, de 6%. Então aqui eu estou até sendo conservador, vamos pôr 6 aqui. Olha lá, essa seria a sua curva de 100 mil reais caso você não invista tendo um retorno real acima da inflação. E aí você pode estar se perguntando, como que eu consigo então ter um retorno real bacana? É aqui que entra o perfil da sua carteira. É aqui que a gente vai entender qual é o retorno real que você vai conseguir dentro de cada carteira que você tem. Então, por exemplo, se você tem um perfil mais conservador, você vai acabar buscando um retorno real por volta de 3%. Se você tem um perfil mais moderado, vai ficar por volta de 5%. E se o seu perfil é mais agressivo, a sua carteira vai buscar os 7%. E, obviamente, quanto maior o retorno, maior o risco. E o que é esse risco aqui? Então, por exemplo, se você tem um perfil mais agressivo, você acaba indo mais para o lado do mercado de renda variável. Ações, fundos de investimentos, por exemplo, fundos de investimento imobiliário. E é um mercado que oscila. Então, como ele tem oscilação, é um risco maior, principalmente se você não tiver um planejamento adequado e colocar os ativos na classe errada. Então, se você está querendo algo a curto prazo e coloca em ações, quando você precisar do dinheiro, ela pode estar desvalorizada e você ter prejuízo. Então, quando você tem um planejamento bem executado, eu tenho outros vídeos aqui falando dos 5 passos. Então, quando você tem esse planejamento bem executado e está dentro do seu plano você ter essa carteira agressiva, beleza. Então, a gente vai buscar esse retorno real por volta de 7. Mas se você é um perfil mais conservador, vai acabar ficando mais ali na renda fixa, você vai buscar ali por volta de 3% de retorno real, tá? O que acontece aqui? Eu vou mostrar uma outra simulação. O que acontece com os mesmos 100 mil dentro de cada um desses 3 tipos de perfis aqui da sua carteira. Coloquei aqui os 3 perfis, conservador, o moderado e o agressivo. Então, ó, começando aqui com o conservador a 3%, então ó, o retorno real de 3%. Aqueles 100 mil se transformariam depois de 20 anos em 180 mil reais. Já no moderado, os mesmos 100 mil com retorno de 5 ficariam lá por volta de 265. E no agressivo, ele sairia de 100 e chegaria em 20 anos em 386. E olha que quando a gente compara as 3 curvas, ó, olha a diferença que dá cada uma delas. Claro que o agressivo a 7% é o melhor? É. Mas tem que ser o seu perfil. Porque aqui não faz o menor sentido você buscar esse 7%, sendo que no final das contas, como está lá, o seu capital está investido em ações, está investido em algo que tem oscilação de mercado, vai te tirar a paz. E aqui a ideia, quando você faz os investimentos, quando você monta o planejamento correto, quando você faz a carteira estruturada de uma forma para você alcançar seus objetivos, tudo tem que estar dentro do seu perfil, porque senão você não vai dar sequência àquilo que você planejou. Então, não tem problema você buscar os 3%. A gente tem que entender qual que é o seu momento e o que acontece dentro do que você tem planejado para que aquilo funcione mesmo com a carteira conservadora, mesmo você tendo um retorno real de 3%.
Claro que 3% é a média, mas em determinados momentos a gente vai conseguir mais e em determinados momentos a gente vai conseguir menos. Isso independente da sua carteira, tá? Você não vai conseguir 7 sempre aqui. Tem momentos que você vai conseguir mais, tem momentos que você vai conseguir menos. Mas assim, considerando na média o que cada um está mostrando aqui, você vai conseguir alcançar seus objetivos também, mesmo com a carteira conservadora. A gente só tem que encaixar todos os números ali para que aquilo funcione. E se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, se inscreva no canal e se quiser conversar diretamente comigo, é só mandar uma mensagem lá no Instagram, no direct, em @investimentoscomfoco e a gente conversa lá diretamente.